Tudo que Deus é, eu sou. Tudo que Deus tem é meu, pois eu e o Pai somos um. Todo este universo está incorporado em minha consciência, os céus acima, a terra abaixo, as águas e tudo o que há nelas, porque Deus constitui minha consciência individual. Minha consciência incorpora a plenitude do divino. Minha consciência é a lei para minha saúde e meu suprimento. Minha consciência incorpora todas as atividades de inteligência, orientação e direção. A infinita totalidade de Deus é minha. Em minha unidade com Deus, eu sou tudo. Essa expressão da unidade é nossa garantia de completude e perfeição, e atua para quebrar os laços humanos de dependência de uma pessoa, lugar ou coisa. Em uma experiência após a outra, transferimos nossa lealdade ou fé de volta do efeito para a causa. Rompemos nossa dependência do homem cuja respiração está em suas narinas. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real sobre esses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a afirmação eu sou. Dentro desses assuntos, mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é o pensamento? Ô Gilson, essa questão do pensamento, ela é fundamental. A sua pergunta é: o que é o pensamento? Quem é o elemento que faz a pergunta? Repare, não é a presença do pensamento também uma pergunta? Quando temos uma pergunta, essa pergunta nasce do pensamento. Assim sendo, a pergunta é parte do pensamento. E qual é a origem, qual é a base? O que dá estrutura à presença do pensamento em nós? Não é a memória? Se não houvesse memória, haveria lembrança? Não é a lembrança a recordação? Não é a recordação a presença de uma imagem? Não é a imagem aquilo que nós chamamos de pensamento? Repare, sem a imagem, a recordação, a lembrança, a memória, não há pensamento. A presença do pensamento é a presença do passado em cada um de nós. Então estamos diante de algo que tem uma base de fácil compreensão. No entanto, estamos diante de algo que, para uma real e profunda visão ou compreensão direta, é necessário um experimentar da verdade sobre isso. Porque essa mera compreensão que temos nesta base é ainda na base da ideia. Nós precisamos compreender diretamente, vivencialmente, a questão do pensamento. Porque é a presença do pensamento em você o sofrimento, os problemas, os conflitos, as desordens. Compreender a verdade sobre si mesmo requer a compreensão desse interno movimento dentro de cada um de nós.
que é o movimento da mente. O que é que nós compreendemos por mente? Não é esse interno movimento de sentimento, sensação, percepção e também de pensamentos? Não é o pensamento em nós a base para as nossas avaliações, escolhas, conclusões? Não é a base para aquilo que dizemos, para aquilo que fazemos? Não é a base para aquilo que sentimos? Quem é esse no sentir, no fazer, no falar? É ele um elemento que se separa do pensamento ou a presença do pensamento dá base para esse eu, para esta pessoa? Não é um único movimento a presença do pensador com o pensamento? Observe que quando não há pensamento, não existe alguém pensando. Quando não há sentimento, não existe alguém sentindo. Portanto, não existe uma separação entre esse que sente e o sentimento que tem, entre esse que pensa e o pensamento que ele tem. Aqui o ponto importante é esse. A presença do pensamento, ela tem essa presença um lugar na vida. O seu nome é uma memória, é uma lembrança, é a presença do pensamento. Se você não tem essa lembrança, você não tem como preencher um relatório. Você não tem como assinar o seu nome. Então estamos lidando com uma memória útil, funcional. Essa é a presença do pensamento que nós precisamos ter. O pensamento técnico. Mas há uma qualidade de pensamento presente em cada um de nós, que não só é desnecessário, como está criando problemas. É a presença do pensamento psicológico, desse pensamento egóico, desse pensamento que dá continuidade ao eu, à pessoa. Primeiro, esse pensamento, ele cria a ideia de alguém presente, sendo o pensador. Ele cria a ideia, a imagem de alguém presente, sendo a pessoa que eu sou. E depois sustenta essa continuidade. Se, por exemplo, você está triste comigo, a sua tristeza é a presença de uma lembrança que você tem sobre mim, sobre algo que nós vivemos no passado. Isso estabeleceu em você uma imagem que agora você tem de mim. O seu contato comigo é sempre um contato a partir de imagens que o pensamento tem estabelecido. Portanto, esse pensamento, que é uma memória, nos separa, nos coloca como amigos ou inimigos. Nós não temos uma relação realmente feliz, livre, inteligente, porque a qualidade de relação que nós temos, ela está sendo estabelecida pelo modelo do pensamento que eu tenho sobre você e que você tem sobre mim. Assim, nós estamos constantemente alimentando a presença de um pensador, de um experimentador. Estamos alimentando a presença do pensamento. Observe que o pensamento aqui, esse pensamento psicológico, é uma qualidade de pensamento que não se concluiu, que não terminou.
O seu nome, a sua data de nascimento também é um pensamento. Essa qualidade de pensamento é funcional. Mas aqui estamos falando de uma qualidade de pensamento disfuncional, que gera problemas, que é o pensamento que não se conclui nesta relação com ele ou ela, nesta relação comigo mesmo. Assim, o pensamento psicológico ele está produzindo problemas dentro das nossas relações. Porque é sempre a presença do passado, de um experimentador, desse mim que não concluiu ainda esse pensamento, está alimentando ainda a continuidade desta memória e produzindo problemas. Entre pessoas, nós não temos a verdade da relação, porque o que temos entre pessoas são imagens. Imagens que estão presentes em razão de uma imaginação que o pensamento estabeleceu em nós. Esse é o problema do pensamento que não se concluiu. A verdade sobre você não é a imagem que eu tenho. A imagem que eu tenho é um pensamento que não se concluiu. Eu não me permito viver livre desta imagem, deste pensamento que não se concluiu. Assim eu sustento esse mim nestas imagens. Quando nós nos relacionamos a partir do pensamento, nós temos problemas o tempo todo. Será possível uma vida livre do pensamento? Desse padrão de pensamento psicológico? Isso está apenas sustentando relacionamentos entre imagens e não a liberdade da inteligência, da compreensão, do amor nas relações. É o que explica toda essa confusão em nossas vidas, que a nossa vida se tornou dentro desse contexto de relações humanas, porque estamos sempre dentro de relacionamentos particulares, neste autocentramento desta vida egocêntrica, desta vida pessoal. Há uma qualidade de vida além do eu, além do ego, e, portanto, além do pensamento. Será possível encontrar você e apenas ter o reconhecimento do seu rosto, do seu timbre de voz, mas sem qualquer imagem psicológica sobre você? A imagem de gostar ou não gostar? A imagem de alguém que me ofendeu, me feriu, me aborreceu? Quem é esse presente aqui? Quem é esse mim? Quem é esse eu aqui? Senão uma imagem também? A imagem que eu tenho sobre quem eu sou. A imagem que eu tenho sobre quem você é. Assim, a nossa vida é a particular vida do eu, do ego. É a vida do pensamento. É a vida desse mim. A beleza de um encontro com o momento é sem o passado. E sem o passado não existe essa imagem, não existe esse pensamento que não se concluiu. O encontro com esse momento não requer a presença do pensamento, não requer a presença do pensador, não requer a presença do eu.
é quando o contato que tenho com você está em um nível de relação e não mais de relacionamentos. A vida consiste de relações ocorrendo, mas não preciso das imagens deste eu, deste ego. Pela manhã você tomou café e comeu pão. Essa sua relação com aquele que fez o pão, ela está presente. Mas você não tem qualquer imagem do padeiro. Então, é simples e natural a vida de relação. Nós estamos em relação com o padeiro, nós estamos em relação com o cozinheiro. Mas por que criar uma imagem das pessoas? Por que olhar para o outro a partir da pessoa que eu acredito que ela é? Que eu espero que ela seja, que eu desejo que ela seja ou se torne. Isso se assenta na ilusão da autoimagem. Podemos ter uma vida livre de imagens. A imagem sobre mim, a imagem sobre o outro, e, portanto, uma vida livre do pensamento. Fazermos uso apenas do pensamento técnico, funcional, prático, o seu endereço, o seu nome, são exemplos que eu uso. Mas são inúmeros os pensamentos técnicos que nós temos. Seu conhecimento profissional, por exemplo, isso é a presença do pensamento. Nesse nível, o pensamento está presente, se faz necessário. Mas será possível termos um cérebro livre de pensamentos? Uma mente quieta, silenciosa, livre desse modelo do passado, presente e futuro, que é o tempo psicológico? Nós estamos trabalhando aqui com você. Seu estado de ser está livre, livre do tempo psicológico, livre do modelo do pensamento, livre do pensamento que não se completa, do pensamento psicológico. Ok? Mestre, nós temos uma pergunta de uma inscrita aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, percebo que tenho uma dependência muito grande do meu parceiro. Como me livrar dessa dependência? Então, você nos fala de uma dependência do companheiro. Toda e qualquer forma de dependência que temos dele ou dela, disso ou daquilo, não consiste no contato com isso ou aquilo, com ele ou ela, e sim nesse equivocado modelo psicológico de pensamento presente. É a presença do pensamento psicológico. É aqui que temos a continuidade de uma identidade que se vê presente dentro de uma relação de necessidades emocionais, de necessidades físicas, de necessidades psicológicas. Como a vida acontece dentro de relações básicas e simples. Mas quando criamos a ideia desse eu, buscando preenchimento emocional, psicológico, buscando preenchimento físico, colocando a ideia de alguém para encontrar esse preenchimento, nós criamos a imagem que estabelecemos sobre quem nós somos. Esta autoimagem, ela vive em dependência. Esta dependência é basicamente psicológica. Portanto, não é a nossa relação que temos com ele ou ela,
com isto ou aquilo. É a ilusória identidade nesta autoimagem, querendo encontrar nele uma qualidade de preenchimento que não está lá. Nós vivemos dentro de uma relação equivocada com o momento presente, porque é a relação do pensamento, daquilo que aqui eu tenho chamado de pensamento psicológico. Nós estamos vivendo alienados do momento, porque estamos fazendo uma leitura a partir do pensamento sobre ele ou ela, sobre mim. Será possível nos livrarmos psicologicamente, internamente, disto ou daquilo, dele ou dela? A não ser que nós tenhamos essa liberdade, que representa o fim desse modelo psicológico da autoimagem, desse eu, desse ego, o sofrimento continuará. A relação de apego continuará. E se temos essa relação de apego, o medo está presente. O conflito está estabelecido. E a confusão não desaparece. Você nasceu para assumir a verdade de algo além do conhecido e, portanto, além da mente, além desse movimento de pensamento psicológico. Nasceu para a verdade do amor. E o amor não está presente quando o medo está. E o medo está estabelecido em nossas vidas nesse velho modelo de pensamento psicológico, o que tem nos dado a ideia de alguém presente, precisando do outro psicologicamente, para ser feliz, para ser amado, para ser aceito e todo tipo de coisa. É isso que nós estamos aqui investigando com você, a possibilidade de, nesta vida, assumir a verdade da real vida, desta divina vida, desta vida em Deus. É a presença desta vida, a verdade deste ser, a verdade do amor. E se o amor está presente, não há mais problema. O que temos presente é a verdade da relação, da verdadeira relação. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente compreender essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre Gualberto responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta. Um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhum esforço, sem nenhuma prática, sem nenhuma técnica, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter uma visão real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.